Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: Trump já perdeu a guerra tarifária. Antes de começar, provavelmente, o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Se você preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que no nosso site, jonesmanuel.com.br, você acha lá todos os livros que a gente lançou para comprar. Tem a lojinha que ajuda a financiar o nosso Farol Brasil. Cada produto comprado lá ajuda a manter o nosso portal jornalístico de esquerda, independente da classe trabalhadora. Tem também a nossa lista de transmissão do Zap Zap e o link para se inscrever no nosso boletim de notícias, nossa newsletter. Camaradas, note, eu lancei um vídeo aqui no canal, comecinho de abril agora, né? Trump e os Estados Unidos não têm condições de vencer a China e o Xi Jinping na guerra comercial. Coloca o vídeo aí na tela, Maxwell, por favor. Veja, o que eu falei nesse vídeo está confirmando na prática 100%. E aí, não que eu tenha falado nenhuma genialidade, nada incrível, ou que tenha tido uma ideia genial, assim, às vezes é importante dizer o óbvio, tá ligado? E aí, eu quero continuar esse debate com vocês frente aos novos dados. Vamos lá. Nas últimas semanas, a gente viu o Trump suspender as tarifas para vários países do mundo e também suspender para a China em cadeias produtivas ligadas, por exemplo, à produção de smartphone. Na prática, mantém-se as tarifas para a China, só que algumas exceções já foram criadas. Algumas exceções foram criadas porque, basicamente, as Big Techs, que são a base de apoio fundamental do governo Trump, não conseguem produzir. Por exemplo, a Apple não consegue produzir o iPhone sem as fábricas na China, né? A ideia de um bloqueio 100% de tarifas não é efetivo. Simples e objetivamente, o custo de produção do iPhone ia crescer mais de $1.000. O Trump, ele partiu de um diagnóstico, o Trump e a sua equipe, né? Diagnóstico 100% errado, que é projetar o protecionismo comercial dos Estados Unidos do pós-guerra civil até começo do século XX, ou melhor dizendo, até a quarta década do século XX, como se aquilo ali fosse a espécie de fórmula mágica e bala de prata para industrialização. Veja, os Estados Unidos, do final do século XIX até o século XX, era efetivamente um dos países mais protecionistas do mundo. Essa coisa de que a economia se desenvolveu com livre mercado, com Estado mínimo, é uma besteira inacreditável. O brasileiro, pernambucano, aliás, Barbosa da Lima Sobrinho, no livro dele Estudos Nacionalistas, debate muito sobre a política industrial dos Estados Unidos. Bota o livro aí na tela, Maxwell, e mostra como a gente está falando do país que provavelmente é o país que, de 1880 até 1945, é o país que mais adotou políticas industriais e protecionismo. Só que o Trump esqueceu que o protecionismo dos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX era um protecionismo em um contexto histórico específico, em uma fase específica da economia capitalista, e um protecionismo que se dava no momento de movimento ascensional do capitalismo, que combinava intensa política industrial com intenso ampliação do mercado interno, ganhos salariais reais para a classe trabalhadora e um papel ascendente dos Estados Unidos no mundo, além do desenvolvimento de um potente sistema nacional de inovação, né? Aumentando cada vez mais a composição orgânica do capital, a produtividade do trabalho. Nada disso está colocado agora. Fora isso, é simplesmente ilusório o Trump achar que uma política protecionista ia forçar imediatamente a volta de fábricas para os Estados Unidos. Isso não faz sentido, né? Assim, não faz sentido. Inclusive, é até assustador imaginar que, do ponto de vista econômico, o Trump esperava um efeito imediato positivo para a geração de emprego industrial que não fosse o efeito econômico mais esperado, que era a geração de inflação. O efeito econômico mais imediato do tarifaço do Trump é inflação. Isso por um lado. Isso se reflete de maneira muito clara já na mídia burguesa, né? O Bloomberg soltou uma matéria muito boa. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, em que a avaliação é muito clara. O Trump e a sua equipe, né, não calcularam bem o impacto das tarifas e a capacidade de reação e resistência da China, né? A matéria do Bloomberg, traduzida para o português, é: Trump julgou mal a China na guerra comercial, diz conselheiro chinês. E a matéria é bem objetiva no sentido de que,
Trump não calculou a capacidade econômica de resistência da China, né? É isto, por um lado. Então, é um elemento que, de verdade, os caras fazem a propaganda anti-China e acreditam na própria propaganda. É fantástico. Por quê? Eles trabalharam numa perspectiva, e aí é curioso que alguns marxistas trabalham com a mesma visão. Não, gente, isso não é indireta para ninguém, não. É uma informação objetiva. Que é assim, a China vem reduzindo o crescimento econômico. Fato. Ela vem reduzindo o nível do crescimento econômico. Não é de agora, diga-se de passagem. Logo, a economia do país está mais frágil. Logo, se a gente entra num confronto direto com a China a partir de uma guerra tarifária, a China vai ceder. Os caras não consideram que a redução do crescimento econômico chinês é algo plenamente esperado, dada a mudança do padrão de desenvolvimento, de um desenvolvimento extensivo focado ampliação gigantesca da urbanização, da industrialização e com peso muito grande das exportações para o desenvolvimento intensivo, muito focado na ampliação do consumo interno, num ambiente já urbanizado, já industrializado, em que ganha um peso cada vez maior serviços complexos e o chamado consumo improdutivo. Então, saúde, educação, cultura, lazer, bem-estar, cuidados, etc, etc, etc. Então veja, a redução do nível de crescimento econômico da China, em medida em PIB, não é um problema, não é sinal de crise e não é sinal de enfraquecimento da economia. Não necessariamente. No caso da China, não é. Né? Então, essa coisa que a mídia burguesa repete há 15, 20 anos, que a China vai quebrar, e a prova que a China vai quebrar é que a média anual do crescimento do PIB não é igual ao que era na década de 90 e na primeira década dos anos 2000, a impressão que dá, muito forte, é que os caras acreditaram na própria propaganda deles, sabe? É curioso isso. Eu acho que isso é um tema, inclusive, muito interessante de pesquisa, de debate, assim. O quanto os gerentes do imperialismo acreditam na própria propaganda ideológica produzida por eles, sabe? Porque é muito difícil achar um nexo lógico nisso tudo, se não a premissa de que a economia chinesa está mais frágil porque é uma redução do crescimento econômico, teve alguns problemas 2, 3 anos atrás no mercado imobiliário, hoje, grosso modo, já controlado. Então, se a gente apertar a China vai ceder. Um cálculo econômico equivocado. Como eu falei nesse meu vídeo, Trump e os Estados Unidos não têm condição de vencer a China e Xi Jinping. Bota aí na tela de novo, Maxwell. O imperialismo também erra na sua análise. Me parece claramente que eles erraram agora. Isto por um lado. Por outro lado, eu acho que o Trump e a sua equipe também menosprezaram o peso econômico global que a China já tem. A expectativa era de um isolamento da China, no sentido de um estabelecimento de um nós contra eles. Os Estados Unidos traçar abertamente um confronto com a China e polarizar, por assim dizer, nas relações internacionais, o mundo em prol dos Estados Unidos contra a China. Isso não aconteceu. Não vou debater nesse vídeo porque não aconteceu. Mas assim, a tendência, inclusive, foi graus de solidez nas relações entre China e outros países muito maior do que se esperava os Estados Unidos, inclusive com gestos diplomáticos que eu acho que na mídia burguesa brasileira e até nos debates geral não têm sido tão bem considerados, que é, enquanto o Trump anunciava um confronto direto com a China a partir da guerra econômica e tarifária, Xi Jinping fez um tour pela Ásia, reafirmando a aliança, a parceria estratégica com vários países da região, e um país aceitar realizar aquele evento diplomático naquele momento significa dizer muito claramente: eu não tenho medo da retaliação dos Estados Unidos, a retaliação vai vir, ou o ataque já aconteceu a partir de tarifas e eu preciso me apoiar. Vamos apoiar em quê? Vamos apoiar na China. E aqui não estou debatendo aqui se a China é imperialista ou não, o papel da China no mundo, estou dizendo assim, de maneira bem objetiva, sem debater as razões. Havia uma expectativa de um isolamento chinês maior que não se mostrou. Pelo contrário, o que se mostrou foi uma perspectiva isolamento dos Estados Unidos, né? A capacidade dos Estados Unidos de conquistar de maneira imediata a submissão via ameaça não foi tão positiva como se esperava, né? E por último, os caras fizeram um erro de análise, e aqui, na moral, aqui eu volto pro tema. Precisa a gente analisar com muita seriedade o papel da propaganda imperialista na formação dos próprios dirigentes do mundo capitalista. Porque, repare, quem conhece minimamente a China, veja, não precisa ser um grande estudioso, tá? Não precisa ser um grande especialista. Quem conhece minimamente a China sabe que o Partido Comunista Chinês, ele tem, como todo partido político, aliás, como todo regime político,
porque o Partido Comunista é o líder do regime, do sistema político chinês. Todo regime político, todo sistema político, ele tem vários discursos setoriais de legitimação e tem um discurso geral, uma macroideologia. É normal um organismo político, uma força dirigente hegemônica de um sistema político produzir elementos de legitimidade setorial para cada grupo e uma grande ideologia, uma macroideologia de legitimação geral daquela posição política. O elemento central do discurso do Partido Comunista, e aqui presta atenção, para a nação chinesa é a ideia de que o Partido Comunista pôs fim ao século de humilhações. Nunca mais a China será humilhada, dominada, subjugada por potências estrangeiras e nunca mais a China vai assinar os famosos tratados desiguais do século XIX. Então, embora o Partido Comunista Chinês tenha também um discurso sobre o socialismo com características chinesas, a fase embrionária do socialismo e por aí vai, esse discurso é muito mais setorial. Para setores da classe trabalhadora, para militantes do Partido Comunista e por aí vai, para a intelectualidade, etc. O discurso geral, a macroideologia, por assim dizer, do Partido Comunista é um discurso de apelo anticolonial e de soberania nacional. A China, desde que surgiu o Partido Comunista, e ele conquistou o poder com a Revolução de 49, conseguiu superar o século de humilhações e a era colonial. Nunca mais a China será subjugada, nunca mais a China será invadida, nunca mais a China será fragmentada, nunca mais a China será humilhada. Então, o elemento do orgulho nacional, da soberania nacional, da superação do século de humilhações, é um elemento central de legitimação do Partido Comunista Chinês frente à sociedade chinesa. Veja, não tinha como o Partido Comunista ceder ao Trump, sabe? Isso seria suicídio político. Tanto é assim que o Partido Comunista claramente se preparou para um possível novo governo Trump, diferente do Brasil, em que o governo Lula apostou todas as fichas na reeleição do Joe Biden e depois na vitória da Kamala. O Partido Comunista claramente se preparou para uma possível volta do Trump. O nível de crescimento do gasto em ciência, tecnologia, inovação e na substituição de importação, uma demonstração clara que existia uma expectativa de uma possibilidade da volta do Trump, que era necessário enfrentar mais uma possibilidade de intensificação de uma guerra econômica e tarifária. O Partido Comunista se preparou, e mesmo que ele não tivesse este nível de solidez econômica na economia chinesa para peitar os Estados Unidos, do ponto de vista político, eles iam dar um jeito, mas eles não iam ceder sem enfrentamento. Por quê? Não pode. Simplesmente é uma questão existencial para o Partido Comunista. Veja, se o Partido Comunista simplesmente cede à pressão do Trump, às ameaças do Trump, ele perde a sua legitimidade nacional frente à sociedade chinesa, ele perde seu mandato celestial, né, fazendo uma referência à cultura milenar chinesa. Não há via e não há possibilidade do Partido Comunista Chinês não dar o truco, não bancar o enfrentamento, né, aceitar as declarações assintosas, agressivas, racistas, violentas e por aí vai do governo Donald Trump contra a China. Assim, isso... E aí, é isso. Eu tô muito curioso, já até perguntei para alguns camaradas, velho, como é que eles analisam essa questão, porque para mim nunca fez sentido imaginar que a China ia ceder. Ela não vai ceder. O Partido Comunista depende da força prática material da ideia que ele é o grande guardião da soberania nacional chinesa. E, enquanto o Partido Comunista estiver no poder, a China nunca mais será subjugada e humilhada por potências estrangeiras. Qualquer coisa que pareça uma humilhação, uma subjugação, coloca em xeque as próprias bases de legitimidade histórica do Partido Comunista. Assim, que a China não ia ceder, isso é meio óbvio. É isso. Veja, isso era óbvio. Não ceder não significa não negociar. A China quer negociar. A China quer tirar as tarifas que ela impôs aos Estados Unidos em troca dos Estados Unidos tirar também. Mas a China não vai aceitar tarifas unilaterais. Isso é dado, viu, gente? Isso é ponto pacífico, sabe? Ao mesmo tempo, e eu falei isso no meu vídeo do começo de abril, bota mais uma vez na tela, Maxwell, por favor. A grande questão era saber, na frente interna, quem aguentaria mais
o enfrentamento. Eu comentei nesse vídeo que, para mim, a China hoje, do ponto de vista da retaguarda, da frente interna, é um país muito mais sólido, muito mais estável, com muito mais coesão social e nacional que os Estados Unidos, de longe. E que o momento, inclusive, dos Estados Unidos ter ido para cima da China era no começo dos anos 2000, que a sociedade chinesa estava um nível de conflitividade muito maior, com o número de greves explodindo por todo canto, protesto, o Partido Comunista tomado por corrupção e por aí vai. O governo Hu Jintao e principalmente o governo Xi Jinping deu um freio de arrumação na coisa. E a campanha anticorrupção, a campanha pela erradicação da miséria, a diretriz da prosperidade comum, etc., são mecanismos também de aumentar a coesão interna e a capacidade de resistência interna frente ao confronto com o inimigo externo, né? Então, assim, o imperialismo, de novo, erra. Eles demoraram para escalar o conflito com a China. Hoje, do ponto de vista interno, a capacidade política da China é muito mais sólida que a dos Estados Unidos. Prova disso, como eu já esperava que aconteceria, e eu falei isso no vídeo do canal, saiu na CNN uma matéria que fala que Trump tem a pior aprovação dos primeiros 100 dias de governo de um presidente dos Estados Unidos desde os anos 50, desde o presidente Dwight Eisenhower, que um presidente dos Estados Unidos não tem uma aprovação tão baixa nos primeiros 100 dias de governo. E a aprovação de Trump está caindo em todas as áreas. Economia, relações internacionais, questão interna, emprego, inflação e por aí vai. E há um fantasma inflacionário muito grande nos Estados Unidos que está corroendo o poder de compra da classe trabalhadora. Inclusive, uma pressão inflacionária que reduz o poder de compra, que teve relação direta com a derrota da Kamala Harris, dadas as consequências da guerra da Ucrânia, que jogaram a inflação nos Estados Unidos lá para cima do ponto de vista de bens de consumo consumidos pela classe trabalhadora, né? Trump está vendo sua base interna de legitimidade ser corroída, não significa que o Trump vai cair, viu, gente? Não significa que o Trump vai cair, não significa que o governo Trump vai acabar amanhã, entre outras coisas, porque nos Estados Unidos a oposição é o Partido Democrata, ou seja, uma bosta, né? Mas assim, fundamentalmente, há uma corrosão da capacidade do Trump de manter um governo forte, um governo com apoio popular, um governo mobilizado. Já tem protestos cada vez maiores contra o Trump, pequenos ainda, vis-à-vis o número de habitantes dos Estados Unidos, pequenos, mas com tendência de crescimento. E embora a queda de popularidade do Trump não seja desastrosa, por assim dizer, não é que a curva de queda de popularidade é assim, né? Não, é mais uma curvazinha assim, ó, vai caindo devagarzinho. A tendência, me parece, é manter essa queda. Por quê? Veja, a política tarifária do Trump não vai dar o resultado esperado e prometido, que é geração imediata de empregos industriais e crescimento da indústria. Ponto. Fato. A manutenção dessa política vai provocar muita inflação nos Estados Unidos, corrosão do poder de compra da classe trabalhadora. Então não vai ter mais emprego e vai ter menos capacidade de compra. Não é o pior dos mundos, sabe? Então, para mim é muito claro que nos próximos meses, maio, junho, julho, a gente vai ver o governo Trump ou patinando sem ter o que falar, ou tentando uma reformulação radical da sua linha mestra de atuação, mostrando que a política da guerra tarifária não deu o resultado esperado e o governo vai partir para uma nova abordagem. Eu continuo achando que uma das possibilidades mais fortes que vão acontecer, e eu já falei isso no vídeo do canal do começo de abril, é o Trump dizer: eu tentei, mas não consegui porque faltou mais liberdade de ação. Eu preciso de mais poder interno. Eu preciso de menos constrangimentos institucionais para operar minhas decisões políticas. Eu acho que o Trump vai usar o fracasso da guerra tarifária para forçar uma concentração ainda maior de poder decisório no âmbito do Estado imperialista estadunidense nas suas mãos. Há que se ver se essa vai ser a tendência. Mas me parece muito claro, nos próximos meses a gente vai ver ou o Trump, assim, perdido, sem saber para onde vai, ou uma reformulação radical da linha de frente do seu governo, que vai deixar de ser a guerra tarifária, e essa reformulação me parece que coloca como um risco a proposta de, eu perdi porque eu tenho pouco poder e preciso de mais poder decisório. Há que se ver, mas é isso.
A gente falou que o governo Trump não ia vencer a China com essa política, está se confirmando plenamente e já é dito abertamente por uma porrada de analista dos Estados Unidos. Foi muito calor e pouca luz, como diz o povo, né? Muito calor e pouca luz. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.